Olá, alunos do meu Brasil e do mundo, entusiastas da matemática também. Hoje a gente vai começar propriamente dito aí a pôr a mão na massa, a trabalhar as operações básicas aí da matemática, conforme prometido. A gente vai começar a explorar a matemática aí desde do básico do básico. E uma coisa que permeia muito as nossas vidas é a soma, subtração, multiplicação, divisão, com números inteiros, números fracionários, números com vírgula, que são os números decimais, né? Enfim, hoje a gente vai começar com a soma, tá? Vamos começar somando números aí com apenas um algarismo, para ficar um vídeo mais sucinto, tá? Mais curtinho aí, fazendo várias partes e evoluindo os casos aí conforme as coisas vão acontecendo. Então, qual que é o princípio da soma? A soma nada mais é do que, por exemplo, a gente tem um conjunto de 3 palitos, aí a gente quer acrescentar mais, sei lá, 2 palitos. Então, quantos palitos ao todo a gente vai ter? 1, 2, 3, 4, 5. Essa que é a noção básica. Para soma a gente usa a cruzinha. A igualdade reflete uma verdade, né? Uma equivalência, né? Que a gente chama na matemática. Que 3 palitinhos vindo mais 2 palitos tem um total de 5 palitos. Né? Essa que é a ideia. Aí vamos supor que eu queira acrescentar, sei lá, mais um palito. Então eu acrescento mais um palito aqui no total. Né? E assim vai. Tá? Outra forma também bastante intuitiva que a gente começa a somar, né? Quase sempre a gente aprende aí, é somar nos dedos. Né? Eu tenho 2 palitos. Aí eu quero mais 3 palitos. Quantos palitos dá? 1, 2, 3, 4, 5. Que é a mesma coisa que isso. Né? 2 mais 3, 5. Bem intuitivo. Né? Alguns têm 10 dedos aí, outros têm 9, outros têm só 5. Mas de forma geral todo mundo não, a maioria das pessoas tem dedos nas mãos aí e dá para captar a noção da soma. Tá? Mesmo que não tenha as mãos, os dedos, dá para abstrair com as quantidades relacionadas ao nosso corpo, por exemplo, 2 olhos, uma boca, 2 orelhas, 2 braços, enfim, né? 5 dedos em cada pé também, por exemplo. Então a gente começa a ter uma noção de quantidade a partir do nosso corpo. O nosso corpo é a coisa mais próxima do nosso ser interior, né? Então a gente começa a ter uma percepção da soma a partir daí, tá? Então vamos começar aqui. Basicamente a gente poderia montar uma tabela da soma ou a tabuada da soma, vamos dizer assim, para representar todas as possíveis operações com a soma, relacionando todos os algarismos, né? Por exemplo, eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relacionado com o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e assim por diante. Né? 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 2 mais 0, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qualquer número somado com 0 dá ele mesmo. Né? A gente chama o 0 como elemento neutro da soma. Tá? Depois a gente tem o que? 0, 0 com 1, 1. 1 com 1, 2, 2 com 1, 3, 3 com 1, 4, 4 com 1, 5, 5 com 1, 6, 6 com 1, 7, 7 com 1,
8, 8 com 1, 9 e 9 com 1, 10. Da mesma forma, depois 0 com 2, 2, 1 com 2, 3, 2 com 2, 4, 3 com 2, 5, 4 com 2, 6, 5 com 2, 7, 6 com 2, 8, 7 com 2, 9, 8 com 2, 10 e 9 com 2, 11. E assim por diante, né? Vocês podem completar aí o resto da tabela, né? Fica... Isso significa o quê? Soma, tá? Os algarismos da horizontal mais os algarismos da vertical me dá o resultado representado aqui em cada casinha na tabela, tá? Seriam 10 por 10, 100 somas aí para você estar praticando. Só que isso aqui é muito trabalhoso. Eu acho que não é uma tarefa muito boa ficar memorizando a soma, né? Com o tempo a gente acaba memorizando automaticamente. Porém, no começo, eu acho vantajoso raciocinar em cima da conta. Por exemplo, vamos começar aqui. 5 mais 7. Quanto seria 5 mais 7? Bom, existem várias formas da gente computar isso, né? Usando os dedos, o que a gente poderia fazer? Eu tenho 5 dedos, certo? Eu quero pôr 7. Quero acrescentar 7. Mas na minha mão, eu só consigo pôr o 5 que está aqui, mais 5, que já me dá o quê? 10, né? E fica faltando mais quantos dedos para eu acrescentar o 7 aqui? Bom, se eu acrescentei 5 e eu tenho que chegar no 7, eu preciso de mais 2 dedos. Só que eu não tenho mais 2 dedos. Eu posso usar do pé, né? Mas aí geralmente você não está acessando o seu pé na escola, debaixo da carteira. A lógica seria acrescentar 2 palitos aqui, né? Então 5 mais o 7, né? Aqui ó, 7, isso aqui é o 7. 5 mais o 7 que está aqui, me dá o quê? 5, 10, 12. Né? Somando tudo, contando, você pode contar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a resposta seria não, né? A resposta é 12. Bom, eu ponho um algarismo aqui embaixo e acesso a próxima casinha. 12. Tá? Para ficar mais simples ainda, a gente pode começar com os algarismos mais baixos, né? 3 mais 3, vamos supor. 3, eu tenho 3. Eu quero pôr mais 3 dedos na conta. Então vamos lá. 3 mais 3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Depois que a gente memoriza a sucessão dos números, a gente vai contando até chegar no resultado que a gente quer, né? Para isso a gente precisa saber a ordem crescente dos números, né? Que provavelmente você já deve estar aprendendo, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e assim por diante. É só saber montar essa sequência, você vai conseguir montar o resultado de qualquer soma, tá? Então, basicamente isso. Qual que é a outra sacada, que eu acho que essa é a melhor para quem está aprendendo, está começando a fazer a soma? Vamos pegar um número grande aí, 9 mais
8. Qual que é o pulo do gato? Ao invés de começar pondo os 9 dedos iniciais do que eu quero somar, a gente põe ele na nossa cabeça. 9. Só põe 9. Só fala comigo. 9. É o primeiro número que está aqui em cima. A gente põe ele na cabeça. 9. Assim que você falar 9 na sua cabeça, você vai começar a contar aqui no dedo o tanto de números que está aqui embaixo. E isso sempre dá certo, porque eu sempre vou ter no máximo até o algarismo 9 aqui em cima e o algarismo 9 aqui embaixo, mesmo que eu tenha outros números aqui. Né? No máximo, a situação mais crítica é essa daqui, 9 e 9. Então eu sempre vou conseguir chegar até o 18 com essa metodologia, tá? Que é o máximo que a gente tem que chegar, que é o 18. Tá? Então vamos lá, vamos supor que é o 9, vamos voltar aqui, 9 e 8, 9 mais 8, né? Então a gente vai falar 9 e vai continuar essa sequência até chegar aqui na mão, nos dedos, o 8 que eu quero pôr. Então vamos exemplificar, vamos falar, colocando na cabeça, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E aí eu paro no 17. Por que eu vou parar no 17? Porque eu atingi o meu 8 que eu estou colocando aqui. Entendeu? Então o resultado é 17. Certo? Outro exemplo. Vamos pôr aqui 6 mais 7. 6 mais 7. Primeiro eu coloco o 6 na cabeça. Então eu falo 6 e continuo a sequência. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por que eu parei no 13? Por que a resposta é 13? Porque eu acrescentei o 7 que eu preciso, que está aqui. Tá? Então a resposta é 13. Uma metodologia muito prática, muito simples, que você não vai precisar ficar memorizando aquela tabela da soma, né? Ou a tabuada da soma. Então, a gente pode continuar praticando. Vou fazer mais 2 exemplos, 2 ou 3 aí, para ficar bem fixado. Então vamos supor 9 mais 5 e, sei lá, vamos fazer 6 mais 6, vamos supor. Né? Com o tempo você vai memorizando essas respostas. Tá? Então vamos lá, 9. Então primeiro eu falo o primeiro número que está aqui em cima. A gente sempre coloca um algarismo embaixo do outro, a partir da direita para a esquerda. A gente sempre constrói a soma assim. Eu esqueci de mencionar isso, mas eu creio que está ficando exemplificado aqui conforme eu vou montando a conta. Então eu falo 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por que eu cheguei no 14 e parei? Porque eu pus exatamente o número 5 de dedos que está representado aqui. Certo? Então a resposta é 14, indubitavelmente. Depois, a mesma coisa aqui. Eu vou falar o primeiro algarismo que está aqui, vou falar na minha cabeça. 6. E vou continuar a conta colocando o tanto de dedos daqui do de baixo. Né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo?
Eu nem precisei memorizar que 6 mais 6 é 12. Mas eu cheguei nessa resposta bem rápido, fazendo uma simples operação aí, um truquezinho, de já aproveitar a vantagem de que eu já tenho um número aqui representado. É como se eu já tivesse colocado os dedos iniciais daqui de cima e estou acrescentando os dedos iniciais daqui de baixo. Você entendeu? Então é a mesma coisa que eu falasse 6. Então eu ponho 6 dedos aí, né? Vamos fazer uma mãozinha aqui com 6 dedos e mais um dedo representado aqui. 6. Esse é o 6 que está representado aqui em cima. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu não tenho 12 dedos, né, nas mãos. Tem gente que nasce com 12 dedos, né? É verdade. Mas a maioria das pessoas não nasce. Então, a gente põe artificialmente esses 6 dedos iniciais na cabeça, que está representado aqui. 6. E aí sim, eu ponho mais quantos? Mais 6 da conta que eu quero efetuar, que é esse 6 daqui de baixo. 6 mais 6, aí eu conto tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entendeu? Por que o truque sempre funciona? É como se eu já estivesse colocando esses dedos aqui virtualmente em algum lugar, para eu não perder de vista, mas só que daí eu coloco na cabeça e vou contando até chegar no que estava aqui na parte de baixo, o algarismo da parte de baixo. Tá? Então vamos supor que eu tenha 6 mais, sei lá, 6 mais 5, né? Aproveitando os dedos que estão desenhados aí. 6 mais 5. Então é 6, que está representado aqui, 7, 8, 9, 10, 11. Então a resposta é 11. Ó. 5 da minha mão aqui, 5 da minha mão artificial, que dá 10, mais 1, que dá 11. Né? Espero ter conseguido explicar aí da melhor forma possível. Né? Esse é um truque que eu usei bastante quando eu comecei a aprender a soma. Né? Nenhum professor tinha me ensinado, mas eu saquei e estou ensinando isso para vocês agora. Espero que ajude bastante aí. E aí no próximo vídeo eu vou ensinar como fazer de forma mais rápida, mentalmente, tá? Essas somas aí, que é mais ou menos o que eu uso hoje. A maioria eu já memorizei as somas, né? Quanto que dá. Mas de vez em quando é bom refrescar a metodologia de como fazer de cabeça tranquilamente essas somas aí para ficar mais fácil, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.